Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura está no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvo, te glorifico, bendigo ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, e são a causa de não sermos consumidos. Pedimos ao Senhor que nos conceda graça na proclamação da Tua Palavra, no compartilhar essa Palavra, que a todos quanto entrarem em contato com ela, sejam por Ti abençoados, fortalecidos, animados, despertados para crer no Senhor, buscar a Tua face, a Tua presença e andar contigo. Pai, seja o Senhor conosco no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de darmos sequência ao texto sagrado, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, que você fizesse um comentário, que você compartilhasse. E se ainda você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque fazendo assim você coopera conosco na proclamação do Evangelho. Porque quando você faz isso, você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas também. Então, mais vidas serão abençoadas. Então, dito isso, vamos compartilhar a palavra do Senhor. No livro de Hebreus fala que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Eu quero pegar, eu tomei esse texto como ponto de partida, mas vamos utilizar o texto de 2 Reis, no capítulo 4. Conta uma história muito interessante de uma mulher da cidade de Sunem, por isso é chamada de Sunamita. Sunamita não é o nome dela, é a região de onde ela é de Sunem, então ela é chamada de Sunamita. E o profeta Eliseu, ele passava perto da casa daquela mulher, quando ele ia para o Monte Carmelo, quando ele passava por aquela região, ele passava próximo à casa daquela mulher. E aquela mulher, segundo o texto da palavra nos fala, era uma mulher rica, o seu esposo era um homem rico, a casa deles era uma casa muito grande, uma casa muito boa, não é? Eram pessoas que tinham propriedades, que tinham recursos, que tinham riquezas. E o profeta, ele passava por ali. E interessante que várias vezes aquele pessoal convidava a hospedar com eles e ele se recusava. Ele passava adiante, ele não queria. Eu costumo brincar que Eliseu é parecido comigo, não gosto muito de rico, não. Na verdade, nós temos que amar todo mundo, né? Brincadeira à parte. Mas o pessoal constrangia ele a ficar ali, ele não ficava, ele preferia, de repente, lugares mais simples, mais humildes, mas de maneira alguma passar para as pessoas uma ideia de que ele estava se aproveitando de aquele pessoal ser um pessoal rico, ser um pessoal que tinha recursos, para querer conseguir alguma coisa com aquele pessoal. Eliseu era uma pessoa muito desprendido. Haja vista um pouco mais para frente, no capítulo 5, conta a história de Naamã, que foi um sírio, um general, um comandante do exército da Síria, que foi até Israel para ser curado. E Eliseu, pelo poder de Deus, cura aquele homem. E aquele homem levou uma verdadeira fortuna e quis dar para o profeta, e o profeta não aceitou. Então isso era uma característica do profeta, de não explorar ninguém. A Bíblia mostra outras situações em que ele recebeu ajuda de pessoas simples. Teve um homem lá que levou alguns pães para ele e para os profetas que o acompanhavam. Os pães nem eram suficientes para todo mundo comer, dado era a simplicidade daquela pessoa, mas aquela pessoa estava dando o que possuía, tudo quanto tinha, tudo que ele podia contribuir naquele negócio. E esse aí de bom grado, o profeta aceita e ora a Deus e multiplica aqueles pães e todo mundo pôde comer. Mas de pessoas ricas, abastadas, ele não permitia que ninguém jogasse na cara dele que estava sustentando ele, que estava sustentando o trabalho dele, que estava sustentando o ministério dele. Então ele recusava. Mas esse pessoal insistiu tanto, eles insistiram tanto, eles insistiram tanto, eles insistiram tanto, que um dia ele resolve hospedar na casa desse pessoal. E o pessoal, por sua vez, também, ao fazer aquilo, não estava querendo nenhuma vantagem com aquilo, não estava querendo nada em troca, simplesmente estava querendo acolher alguém.
Muitas vezes a gente vê as pessoas, por fato de ter recursos, e acha que todo rico é miserável. A maioria é miserável mesmo, a maioria não está nem aí para quem tem menos, não. Mas tem pessoas que são verdadeiramente humanos, eles se importam com o outro, eles estendem a mão para os outros, eles acolhem, eles abraçam, eles recebem, eles hospedam, eles abençoam, e sem interesse nenhum em troca, sem querer nada em troca, simplesmente fazem porque o podem fazer, porque estão nas suas mãos os recursos para fazer. E aquele pessoal insistia com Eliseu, insistia, até um dia ele aceita. E aquele pessoal ficou tão contente de o profeta ter excedido, né, a insistência deles e ter se hospedado na casa deles, que eles tiveram uma ideia, conversaram entre eles, olha, vamos fazer um quarto separado para o profeta, um lugar que ele tenha assim, mais privacidade, e ele pode entrar e sair na hora que ele quiser e tal, e vamos colocar nesse quarto uma cama, vamos colocar uma mesa, e vamos colocar uma cadeira, e vamos colocar também uma lamparina e água para ele. E eles então fizeram desse jeito. E aí o profeta, a partir de então, todas as vezes que ele passava por ali, diante da insistência daquele pessoal que era tão grande, não é? Que ele passou a hospedar ali, ia, se retirava para o seu quarto e ficava ali na sua privacidade, podia entrar e sair na hora que bem quisesse. E o profeta ficou incomodado num sentido positivo com a atitude daquelas pessoas, porque ele observou que aquelas pessoas faziam aquilo, eles tinham prazer de hospedá-lo, eles tinham prazer mas sem querer nada em troca. Não estava buscando nenhuma bênção, não estava pedindo nenhuma situação, eles estavam simplesmente querendo acolher, querendo abençoar, querendo ser cooperadores na obra do Senhor com aquele homem de Deus. E o profeta então, conversando com o seu servo, com o seu ajudante, falou, olha, o que nós podemos abençoar essa família? Chame a sunamita lá. E a sunamita chegou, se aproximou do quarto, e ele então falou com ela, olha, tem alguma coisa que eu posso falar da sua parte, a parte do seu esposo aí, para que o rei possa liberar alguma coisa, tem alguma pendência que se eu falar com o rei, ele vai resolver para vocês? Tem alguma situação que se eu falar com o comandante da guarda, ele pode, de repente, se vocês têm alguma pendência aí com alguém esteja incomodando vocês, esteja de alguma forma perturbando vocês aí, eu posso conversar também com o comandante da guarda e ele vai mandar um destacamento para cá e vai... Não, a mulher falou, não, eu não quero nada, nós temos tudo, nós temos paz, nós estamos no meio do nosso povo, nós estamos em família, nós não precisamos de coisa alguma, nós temos tudo. E a mulher então se retira. E o profeta então continuou conversando com o seu ajudante, mas Geazi, então, o que a gente pode fazer então por essa mulher? O que a gente poderia fazer para abençoar essa mulher? E Geazi, que era uma pessoa observador, não é? E é importante, irmãos, que no meio do povo de Deus tenha pessoas observadoras, pessoas que conseguem ver a carência dos outros, que conseguem ver a necessidade dos outros. Muitas vezes você acha que a pessoa, pelo fato de ser rica, não precisa de coisa alguma, e todo mundo precisa de alguma coisa. Não tem ninguém nesse mundo que não precise de alguma coisa. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem gente que tem muitas coisas, tem saúde, tem paz, mas não tem dinheiro. E daí por diante. Sempre tem alguém que precisa de alguma coisa. E o profeta, então, conversando com o seu ajudante, né, ele fala, olha, o que a gente pode fazer? E Geazi, como era uma pessoa observadora, ele percebeu a carência naquela casa, ele percebeu que o esposo daquela mulher era um homem já idoso e que eles não tinham filho, que provavelmente, naturalmente, eles não teriam chances de ter filhos. E o profeta então manda chamar a sunamita de novo, e ele fala, olha, daqui a um ano você vai abraçar uma criança, um filho. E a mulher então falou assim, profeta, pelo amor de Deus, não minta para mim, não precisa disso, a gente hospeda você aqui porque a gente tem prazer de te receber, não precisa mentir para nós. E o profeta falou, olha, daqui a um ano você vai ter um filho. E acabou a conversa e tal, não rendeu a conversa, e conforme a palavra do homem de Deus, dentro de um ano, aquela mulher estava no colo com uma criança.
não é? De um esposo idoso e com a criança, e tendo prazer de ser mãe, tendo prazer de amamentar um filho, e tendo prazer de abençoar um filho que ela não pediu, que ela não buscou. E mais à frente nós vamos entender por que ela não pediu aquele filho para o Senhor. Passou um tempo, né? Era um período da cega, um período da colheita, ou seja, no período da colheita, nas grandes fazendas, nos grandes proprietários, era uma verdadeira festa, né? Se contratava muitas pessoas para fazer a colheita, tinha festa todo dia, ali depois da colheita, jantares fartos, né? Alegria, um bom vinho, aquela coisa aí, o povo se divertia, e festejava, e cantava, e dançava, então era um momento muito festivo, porque se comemoravam a bênção de Deus, a provisão de Deus, a fartura da colheita. E era exatamente um período desse que o filho, a Bíblia não fala exatamente quantos anos esse menino tinha. Eu vou falar aqui que ele tinha 10 anos, mas sou eu que estou falando, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Poderia ter menos, poderia ter mais, não é? Mas só para a gente, para efeito de ilustração, eu vou falar que ele tinha 10 anos. E o garoto, então, estava lá no campo com o pai, participando da seiva, aquele momento de alegria, aquele momento de bênção, aquele momento de gratidão, aquele momento gostoso, e de repente o menino bate a mão na cabeça, ai minha cabeça, e o pai, então, fala com um dos seus servos, leva o garoto para sua mãe. E levou o garoto para a mãe, e essa mãe pegou o menino, colocou-o no colo, e ficou com ele lá, e por volta de meio-dia, o menino faleceu. Ela pegou então essa criança, subiu até o quarto do homem de Deus, colocou-o sobre a cama e mandou dizer para o seu esposo, olha, manda para mim um jumento e um dos servos, porque eu vou ao homem de Deus. E o esposo dela então argumentou, olha, não é dia de lua nova, não é dia de sábado, não está nas programações religiosas previstas e tal. Ela falou, não importa, simplesmente faz o que eu te falei. E eu volto. Não estou indo embora não, eu vou lá, mas eu volto. E ela então pegou esse jumento, orientou o seu servo, olha, você vai, não é para você saudar ninguém pelo caminho, se alguém te saudar, você não vai devolver o cumprimento, porque naquela época a saudação era muito longa, não é? Eu sou muito prático, né? Às vezes eu ligo para a casa de um irmão, e eu quero falar com o irmão, eu não pergunto pela irmã, pelos filhos, olha, ô fulaninho aí, beleza, tudo bem, jóia, e tal, olha, estou precisando disso, olha, e tal, aquela outra situação, e vou direto, eu sou muito objetivo, muito prático. Minha esposa falou, nossa, isso é falta de educação e tal. Mas eu tento ser diferente, eu não consigo. Eu não consigo ficar naquela ladainha. Como é que está fulano, como é que está ciclano, como é que está Bertano, e o outro, e não sei o quê. Não, eu sou objetivo, eu ligo e falo o que eu preciso falar e pronto, e aquela coisada toda. E naquela época não, a pessoa participava, o cumprimento era uma ladainha, como é que vai seu pai, sua mãe, fulano, filho de fulano, filho de não sei o quê, e aquela ladainha que não acabava nunca. Então, a mulher, como ela tinha urgência, ela falou com o seu servo, olha, não saúde ninguém pelo caminho. E se alguém te saudar, não devolva a saudação, não devolva o cumprimento. Vá, só pare se eu te mandar parar. E ele foi, então, em direção ao Monte Carmelo, onde estava o homem de Deus, e aproximando do monte, o profeta avista a mulher, reconhece que era sunamita, e manda então que Geazi, o seu ajudante, fosse ao encontro dela e perguntasse se estava tudo bem com ela, com o esposo, com a criança, e ela então fala que estava bem. E ela continua indo até o homem de Deus, e chegando no homem de Deus, ela abraça os pés do homem de Deus e dá uma bronca nele. E dá uma bronca nele. Rapaz, eu te falei que não era para mentir para mim. Não só mentir, não é para me enganar. Eu não te pedi filho algum, por acaso eu te pedi algum filho? Eu falei com você para você não mentir para mim. Agora, eu não quero que você me engana. Eu não queria ter um filho, que eu pedi algum filho. Por acaso eu ia pedir um filho para ele ficar comigo 10 anos e depois morrer? Não. Então, resolva essa situação. Dá um jeito nessa situação, eu não te pedi nada. Foi você que me ofereceu. Foi você que me ofertou essa bênção. Foi você que me ofereceu essa bênção. Então resolva a situação. E o profeta então foi e mandou Geazi à frente levar o seu bordão e colocar sobre o rosto do menino.
E Geazi foi então à frente, e o profeta junto com a mulher e o servo atrás e tal. E Geazi correu lá na frente, colocou e não aconteceu nada. E ele volta, encontra Eliseu, a mulher e o servo pelo caminho e fala: olha, eu fiz o que você me falou, mas não aconteceu nada. E o profeta então continua, e quando chega à casa, ele sobe no quarto e sozinho lá, ninguém entra com ele, e ele então faz algo estranho, para os nossos padrões, para a nossa cultura, algo estranho. Talvez seja algo que naquele momento, naquele contexto em que ele vivia, não fosse algo estranho. E as coisas de cultura para cultura mudam muito. Mas o certo é que para nós é muito estranho. Então ele deitou em cima do menino, não é? Como se o menino tivesse deitado assim, ele deitou, colocou a mão sobre a mão do menino, colocou o olho mais ou menos em direção ao olho do menino, o nariz mais ou menos em direção ao nariz do menino, a boca e tal, e ficou ali algum tempo ali. Depois ele levantou, andou no quarto, deitou de novo e orou ao Senhor, e o menino espirrou 7 vezes e levantou. E aí, meus irmãos, o profeta manda chamar a sunamita e entrega para ela o filho. E aí ela abraça o menino. Depois ela se joga aos pés do profeta, no sentido de adoração, no sentido de gratidão, no sentido de reconhecimento de que agora estava bem, que agora a obra estava sendo concluída, que ela não pediu nada, uma vez que foi ofertado para ela, que fosse coisa boa, que fosse uma bênção verdadeira. E a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz dor. Então aquela mulher, ela recebe a sua bênção de volta, recebe o morto pela ressurreição, pelo ressuscitamento, ela recebe o morto de volta, agora vivo, sem nenhum problema, sem nenhum trauma, sem nenhum tipo de enfermidade, em perfeito estado, o abraça, se alegra, se regozija, e abraça os pés do homem de Deus. Mas eu havia dito que aquela mulher, quando o profeta perguntou para ela se ela precisava de alguma coisa, se ela queria alguma coisa, ela falou: olha, eu tenho tudo, eu não preciso de coisa alguma. Ela não pediu nada, ela falou que tinha tudo, mas quando o filho dela morre, e ela vai até o profeta, e ela dá uma bronca no profeta, e ela fala também: profeta, por que me enganaste? Por que trouxeste à tona o pecado da minha mocidade? A Bíblia não fala qual foi o pecado da mocidade daquela mulher. Que tipo de pecado que ela cometeu, que tipo de atitude ela cometeu, que tipo de erro ela cometeu. O certo é que aquela mulher naqueles dias era uma mulher de bem, era uma mulher honesta, era uma mulher casada, era uma mulher que zelava pelo seu esposo, que zelava pela sua família, que ela estava tão satisfeita pela obra que Deus havia feito na vida dela, que ela nem sequer tinha coragem de pedir mais nada ao Senhor, era só agradecer. Temos tudo, estamos no meio da nossa família, temos todo o cuidado, toda a bênção, tudo que Deus, temos tudo da parte de Deus. Então o profeta oferece para ela um filho: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ela fala: não minta para mim. Mas quando o menino morre, ela vai até o profeta, ela já não fala não minta, ela fala: não me enganes. Ou seja, eu não te pedi um filho, por acaso está querendo trazer à memória o pecado da minha mocidade? E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que Deus não é como as pessoas. Deus é bom, Deus faz as coisas por nós, não é porque nós merecemos, Deus faz porque Ele é bom. Muitas pessoas errou na sua juventude, mas em um dado momento da sua vida largou aquele erro, largou aquela conduta indevida, aquela conduta às vezes imoral, aquela conduta criminosa, aquela conduta de vícios, e hoje é um homem de bem, é uma mulher de bem, é uma pessoa que leva uma vida honesta, que é um pai de família, que é uma mãe de família, que é um bom filho, e daí por diante. Mas tem pessoas que Deus o perdoou, que todo mundo perdoou, que a família o perdoou, mas ele não se perdoa. E sempre quando ele se depara com alguma situação, ele traz à memória o seu problema, o problema do passado, ele resgata aquele problema de volta. Irmãos, o pecado do passado, deixa ele no passado. Não fica carregando pecados do passado, não. Confessa, deixa e segue o seu caminho. A palavra de Deus nos fala que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Não que Deus se esqueça de coisa alguma, Deus não tem Alzheimer, mas quer dizer que Deus não fica jogando na nossa cara os erros do passado, não.
Deus faz as coisas por nós é porque Ele é bom, é porque Ele é o galardoador dos que o buscam, é porque Ele tem prazer de nos abençoar. E do mesmo jeito que Ele abençoou essa sunamita, ela não tinha coragem de pedir um filho para Deus. Mas Deus sabia que ela tinha vontade de ter um filho e ofertou para ela um filho e concedeu a ela um filho como dádiva, como dom, como um presente de Deus. Mas quando aconteceu qualquer problema com aquele menino, ela, Deus quer me punir por causa dos meus pecados do passado. Deus não faz isso, meu irmão. Deus não faz isso. Quando você deixa o seu pecado do passado, ele fica no passado. Quando você confessa o seu pecado e deixa, ele fica no passado. A Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Deixa no passado os seus erros, deixa no passado as suas mazelas, não fica resgatando aquilo toda vez que tem um problema. Se tem um problema na sua vida, é uma oportunidade que Deus te dá para lidar com alguma coisa. Mas não fica trazendo de volta, resgatando o tempo ruim, a sua vida ruim, a sua vida pecaminosa, a sua vida quando você andava longe de Deus, não. E outra coisa, Deus é bom. Deus te dá as coisas não é porque você merece, não. Deus me dá as coisas não é porque eu mereço, não. É porque Ele é bom e Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero deixar para você essa palavra, que Deus é bom. Que Deus te abençoe, do mesmo jeito que Deus abençoou aquela sunamita, fazendo da vida dela aquilo que ela nem sequer tinha coragem de pedir a Deus. Mas Deus, conhecendo o mais profundo do nosso ser, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele estende a mão de graça, de bondade e faz por nós infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dEle que opera em nós. Deus também é poderoso para fazer na sua vida, para te abençoar, e deixa o pecado no passado. Não traga para a volta, viva em santidade, viva em pureza, viva em alegria, viva prazerosamente com o seu Deus. E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.